Então, gente, depois de um longo hiato, em decorrência de uma série de questões, principalmente ligadas à universidade, vida pessoal e tudo mais, a gente está retomando Conversas Pretas e, para mim, é uma honra, é um prazer imenso estar aqui com duas figuras que, dentro do cenário, não apenas da militância política, da movimentação preta da cidade de Salvador, é gente que eu considero que está efervescendo. Não é gente que está só discussando, porque às vezes a gente se perde muito na conversa e esquece que sem ação é palavra morta, né? Letra morta que não transforma. Então eu estou aqui com Laina Crisóstomo, é difícil falar, e Tácito Fernando. É um prazer imenso estar com vocês aqui, nesse cenário que na verdade não é cenário coisa nenhuma, é minha casa nova, e eu estou compartilhando com vocês aqui um pouco da minha vista, né? E como eu dei, vocês sejam bem-vindos e o público seja bem-vindo para esse espaço que eu espero poder produzir coisas de qualidade para a gente conseguir minimamente transformar essa nossa sociedade que está cada dia pior, né? Ao longo desse processo de silêncio e de ausência, o Brasil passou por um monte de coisa. A gente passou revolução elitista, golpe de Estado que o povo diz que não é golpe, acusação de que todo mundo é ladrão, a gente não sabe direito que se gritar pega, sai correndo todo mundo. Enfim, então eu gostaria que vocês se apresentassem, começando por você, Laina, né? O espaço de poder da mulher, isso não é brincadeira, né? Principalmente você, mulher preta, militante, enfim. Então se apresente, fique livre para falar um pouquinho de você e a gente discutir com o que você trabalha, quais são as perspectivas para o futuro, análise de conjuntura, né? A gente, sem fazer análise de conjuntura, não vai para lugar nenhum. E na sequência, Tácito, a gente vai fazendo esse bate-bola aqui para a conversa ficar legal. Então, eu sou Laina Crisóstomo, né? É importante a gente se colocar enquanto mulher, com nome e sobrenome. Sou advogada feminista, né? Sou militante há algum tempo do movimento de mulheres, né? Especialmente mulheres negras, óbvio que a gente não tem como militar no movimento de mulheres sem fazer um recorte de raça. Tem uma ONG hoje chamada Tamo Juntas, que presta assessoria hoje multidisciplinar para mulheres em situação de violência. A gente está há 1 ano aí nessa batalha, a gente começou aqui em Salvador no ano passado e hoje a gente está em 18 estados do Brasil, com um trabalho voluntário atendendo essas mulheres que sofrem violência de gênero em geral. Enfim, eu acho que é um pouco isso assim, que a gente tem feito. Tácito. Meu nome é Tácito Fernando, sou um pastor batista, milito atualmente na zona rural, aqui no Baixo Sul do estado, junto ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, militando pelo direito à terra, o acesso à terra, direitos humanos para os que não são humanos ainda, para os que militam em direitos humanos, que são os moradores do campo. E aqui na capital venho fazendo a militância no campo religioso, né, tentando abrir um pouco a mente dos meus irmãos de fé para as questões da sociedade atual. Então a gente vai começar do começo e começar bem, Laina. De onde é que você vem? Porque eu acho que a galera da pretitude, a galera que é preta, a gente carrega muita coisa com a gente, né? A gente carrega a história, a nossa, a de quem está no nosso entorno e principalmente a de quem veio antes da gente. Então, como é que Laina se encontra nesse mundo? Se encontra enquanto mulher preta que precisa militar, que precisa se estabelecer, porque sociedade branca, heteronormativa, machista, patriarcal, falocêntrica, enfim, todas as coisas que a geração milênio não está sabendo lidar, porque quando a gente põe na roda tudo aquilo que a gente sofre, nós estamos sendo acusados de mimizentos, vitimistas. Então, como é que você se tornou vítima, né, aos olhos dessa sociedade branca estabelecida e chegou nesse lugar de luta, de batalha, de tentar transformar, principalmente desse lugar dessa mulher, né? Porque se temos e sabemos que temos uma pirâmide social, o lugar da mulher preta é a base da base. No final. Eu sou, né, filha de uma mulher preta, né, Regina Célia Crisóstomo, e essa mulher preta passou por semelhantes situações como várias mulheres pretas passam, processo de solidão, mas ela começa com o primeiro abandono, que é do pai e da mãe, né? Que a mãe, na verdade, minha avó, era uma mulher preta com nenhuma formação, que não tinha mais família e que era criada pela família como da casa, sabe? Mas que não era da casa.
É quase é da família, mas não senta à mesa mas para não comer senta junto. junto, exatamente. Mas faz tudo da casa, mas não senta junto. Então minha avó, ela foi muito maltratada quando perdeu os pais, e aí quando ela engravidou de minha tia, depois ela engravidou de minha mãe. Quando ela engravidou de minha mãe, ela posta pra fora. E ela vai morar com minha mãe, ela pare minha mãe na rua, minha mãe nasce dia 1º de maio, então assim, é uma coisa muito emblemática. E ela para dia 1º de maio e tenta viver com minha mãe aos troncos e barrancos. Minha avó era uma adolescente, meu avô, enfim, né, uma pessoa, enfim, desse jeito, né, não participou, não contribuiu, não foi pai, e minha avó na rua durante um ano com minha mãe, tentando criar minha mãe, não conseguiu e aí entregou minha mãe para ser criada por minha bisavó. E minha mãe seguiu a vida, só reencontrou minha avó quando tinha 18 anos. E aí começa a ter um relacionamento com o homem branco, né, que é meu pai. E diante de várias frustrações, sofre um novo abandono. Ela sofre o primeiro abandono do pai, da mãe e depois do marido. E quando eu tinha 3 anos, ela passa a me criar praticamente sozinha. Né, com a ajuda, né? Sempre da vizinha, da amiga, da irmã, de não sei quem. Uma rede de mulheres. Sim, sempre é, né? Eu vou dizer, minha mãe não entende que é feminista, mas assim, eu sempre perguntava quem estava do seu lado na hora que faltou o cigarro, sabe? Tipo assim, faltava comida, mas ela dizia assim, porra, eu tô tão estressada que eu preciso fumar um cigarro pra me aliviar todos esses problemas que eu tenho. Quem lhe dava o cigarro? Era uma mulher que estava ali do seu lado, que tinha inúmeras críticas, mas dizia assim, ó, velho, eu tô aqui do seu lado pra lhe apoiar. E aí, a partir disso, né, enfim, minha mãe dá os pau dela mesmo, assim, tipo, trabalhou muito tempo como doceira, né, tipo, fazia doces salgados, enfim, ia se virando. Ela teve uma gravidez de alto risco, então por conta disso saiu do mercado de trabalho durante muito tempo. E aí começa a dar os corres dela e, né, sempre forçando a barra, dizendo, ó, você é mulher preta, então assim, ou você estuda ou você estuda. Né? Então assim, ela, ao invés de pagar uma dança pra mim, ela disse, vou pagar inglês. Né? Vamos lá, pedir uma bolsa pra você fazer inglês, porque eu sei que vai ser mais difícil pra você lá na frente. Então eu com 8 anos, todas as minhas amiguinhas fazendo jazz, balé, eu fui inglês, ia fazer inglês, porque eu entendia e ela me fazia entender que era importante pra mim, porque minhas amiguinhas brancas do prédio não tinham e não iam ter as mesmas dificuldades que eu e que ia ser muito diferente. Então pra mim, eu sempre valorizei muito, assim, minha mãe sempre forçou muito a barra e dizia assim, você tem que estudar, porque quando você passar pela dificuldade e o cara não quiser mais estar com você, você vai dizer, ele saia, porque a casa é minha, o carro é meu, o trabalho é meu, eu tenho dinheiro para me manter, e você não vai ter que passar nenhum tipo de privação. Então assim, eu fui criada nessa pegada mesmo, assim, sabe, de mulher preta, que às vezes não entendia o que era o papel do protagonismo dela, né, mas ela me criou para ser isso, assim, para ser independente, para correr atrás. E eu digo que muito desse trabalho da Tamo Juntas hoje é muito em razão dela, assim, sabe, de toda a história de luta dela. E ela cola, ela ajuda, ela ouve as mulheres, ela conversa. Enfim, eu acho que é muito isso, assim. As histórias da gente fazem com que a gente se torne as militantes que nós somos hoje, sabe? Eu acho que é muito isso. Tácito. De onde você vem e como você chegou hoje naquilo que a gente pode considerar, de certa forma, a contramão de um movimento, né? Porque você está olhando para dentro. E, em geral, a maneira como a sociedade ocidental ela se estabelece é sempre num jogo de mostra e esconde, a gente tem que esconder o pior que nós temos e exacerbar o que consideramos defeito no outro, né? Você tá se pretendendo ajudar a cristandade a se pensar no mundo de verdade, no mundo histórico, né? E como é que você chega nisso? Eu sou filho de uma mulher preta e um homem branco, né? Fernando Vivas e Fátima Peralva, que assim, o padrão de família, de comunidade, sempre foi uma família privilegiada porque era um espaço branco na liberdade. As pessoas não olhavam minha mãe pela pele mais clara sempre foi olhada na liberdade como branca. Só veio se entender preta depois que com 50 anos tirou o 2º grau e foi para a universidade, para o curso de serviço social. Só que minha mãe tem, assim, minha criação, meu pai sempre teve presente, mas minha criação basicamente, foi forjada por minha mãe. E o que minha mãe sempre deixou pra gente, eu tenho mais 2 irmãos, é que lá em casa podia faltar tudo, menos união, Deus, no nosso caso de fé, Deus cristão, e amor entre nós, família. Então, quando eu tô com problema até hoje, a primeira pessoa que eu vou pedir socorro, ainda é a minha casa, ainda é ela na Liberdade, lá na Brumado, na linha 8, no mesmo lugar, na mesma laje, onde eu e meus irmãos
para conversar e diz, tô precisando disso, cola comigo, você tá precisando disso, eu vou falar com você. Mas essa autocrítica religiosa, quem me passou foi um cara que não era religioso, que era meu avô, um homem preto, o Baldino Ribeiro de Souza, né, mais conhecido como Caravelas, lá no São Cristóvão, de uma família, né, o Ouro Negro, a família do Ouro Negro, né, que é a família do petroleiro, em comunidade, que só tinha a 4ª série, mas fez uma conta de matemática no primeiro ano da Petrobras e cresceu dentro da Petrobras, porque era um cara sagaz, era um cara que só tinha a 4ª série, mas lia russo, porque na época da ditadura ele achou que tinha que aprender russo e aprendeu russo, que era um cara que lia e fazia autocrítica da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E ele sempre disse para mim que eu tinha dois textos que eu tinha que ter como essência na minha vida. E os 2 textos são o mesmo título, o Manifesto Comunista. Só que um Manifesto Comunista escrito por Marx e outro Manifesto Comunista escrito por Jesus Cristo, Mateus 25. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, visitar quem está doente. E essa deveria ser a minha igreja. Que o Cristo que ele me ensinava era o Cristo histórico, era o Cristo político, era o Cristo comunista. E o Cristo que eu precisava aprender fora dele era o Cristo da igreja, que ele não entrava para não perder de vista o Cristo político. Então é muito assim, minha fé é muito forjada por minha mãe e por meu avô. Eu sempre falo com Laina que eu nunca aprendi a orar por mim. Toda vez que a gente tinha problemas, dificuldades na infância, tava faltando comida, a gente ia pro quartinho lá escuro, botava o joelho no chão e orava porque não tinha comida. E a gente não tinha. Né? Toda vez que faltava alguma coisa, minha mãe sempre fez a gente orar pelo outro e não por nós mesmos. E acho que isso é o fundamental na minha formação. Foi o que me fez entender enquanto cidadão, foi o que me fez entender enquanto militante, assim, coisas básicas. Por exemplo, a ideia de acreditar em felicidade. Minha mãe e meu avô sempre me ensinou que felicidade não existe porque eu não posso ser feliz enquanto alguém sofre. Que eu tenho momentos de alegria, que eu tenho que valorizar esses momentos de alegria, mas se um dia que eu disser que eu sou feliz, é porque eu não sirvo mais para militar, porque eu não sirvo mais para lutar. E é muito nisso. Meu pai, sindicalista, polo petroquímico, também me ajudou muito. Meu pai é o pai coruja, sabe? Até hoje meus documentos não tirei de casa. Ele não deixa. Ele disse que uma frase que é emblemática para mim, ele disse que enquanto ele não perder a memória, eu e meus irmãos ainda vamos ser crianças para ele. Enquanto ele puder proteger, ele vai proteger. Eu acho que nessa sociedade que a gente vive é um homem de tantas falhas quanto eu. É um homem que não consegue reconhecer o privilégio de ter a pele clara na liberdade, porque vive na ideia da infância dele e teoricamente igual do Baba do Duque de Caxias. Que os amigos ainda são os mesmos, que os amigos têm o mesmo padrão de vida, porque todos foram pro polo petroquímico, então para ele não há essa discussão racial. Ele não consegue ver os privilégios que a gente teve e tem dentro da comunidade, né, por conta da pele clara, porque a gente nunca foi parado na polícia lá na porta, porque a polícia nunca invadiu nossa casa. Ele acha que a gente não vai porque nós somos uma família de bem, não consegue fazer essa separação de cor, de raça. Seu pai tem quantos anos? Meu pai vai fazer 60 agora. Se eu tô vendo um moleque de 25, com o bojo de toda essa discussão que tá aí pululando, dá olha pra cara da gente e fala que a gente tá maluco, eu tenho dito a todos os meus amigos da militância, eu cansei de falar de negritude, que eu nem falo mais de negritude, que eu não quero estar na rabeira do que rolou nos Estados Unidos da América. Eu sou preto e ser preto não é ruim, a palavra não é negativa, eu sou um cara preto. Preto é cor, negro é raça, eu não sei se negro é raça. Sei que eu sou preto e essa condição não vai mudar. Se eu não estou conseguindo fazer esse moleque de 25 entender que ele tem uma série de privilégios, imagine um homem de 60. Então a gente está discutindo o seguinte: chega de falar de negritude. A gente tem que falar de branquitude. A gente precisa mostrar, provar por A mais B, apesar de ser uma imbecilidade, evidenciar o óbvio, mas que a branquitude no Brasil, por todo o contexto, por todo o processo histórico, tem privilégio. Sabe? E esse talvez seja o nosso grande desafio daqui para frente. Estudar, discutir e problematizar a branquitude, não mais a negritude. Eu acho que assim, nesse sentido, eu acho que a gente tem alcançado pelo menos um exercício de autocrítica, né? Às vezes eu paro para conversar com ele, por exemplo, só para encerrar, falando essa questão de minha origem,
Meu pai sempre foi da linha 8, né? E ele não quer sair de lá. O bairro dele é a Liberdade. Minha mãe nunca saiu de lá porque meu pai não se vê em outro lugar que não a linha 8. E eu acho que tem uma coisa aqui interessante, que é a ideia de identidade do bairro. A identidade do bairro é algo que não tem para onde fugir. A Liberdade é um bairro negro de identidade negra e as coisas que nós fazemos lá, sem consciência ou não, são de identidades negras. Né? E agora, né, nesses últimos anos, que ele veio, minha mãe começou a discutir isso dentro de casa, de se reconhecer, ele começa a entender a importância da militância, tanto é que hoje ele, quando vai me apresentar para os amigos, não era mais, Tássio, advogado, Tássio, ele é militante do movimento negro, ele é militante, ele está lá defendendo, no 20 de novembro, meu pai sempre me chama para falar com os amigos dele lá no bairro, o que é que vai estar sendo discutido no ano. Então ele está longe de estar sem consciência. Ele tomou o pé da coisa. Mas assim. o importante, assim, para mim é isso, que dentro da base familiar, que é o que eu tento passar para nossa filha, eu cresci em um lar que, infelizmente, é uma exceção dentro da comunidade, que é um lar onde a figura do pai e a figura da mãe estavam sempre presentes e juntos, um lar onde as decisões eram sempre coletivas, nunca uma decisão autoritária. Toda vez que tinha que levar a gente para uma reflexão, eram os dois que faziam. Meu pai esperava a minha mãe chegar, minha mãe esperava o pai chegar, nunca separaram. E até hoje é assim, com 30 anos, meu irmão que vai fazer 30, até hoje é assim, quer dar bronca, a gente tem a figura dos dois, né? A coletiva. Quer dizer que ama, vou dizer que amo os dois. Então, isso é fundamental na minha formação. Bora dar um break para o próximo bloco, deixa aí, vai ficar. Vê se não é grafista. Então, Laina, além de tudo isso, que não é pouca coisa, ser mulher preta, militante, mãe, a pergunta que é fácil, eu sei que não é, essa pergunta seria até idiota de fazer, mas olhando o mundo que a gente está vivendo, que está um mundo complicado, eu tô muito em crise, eu tô muito com essa questão da temporalidade, primeiro porque é o mote do trabalho que eu estou desenvolvendo na universidade, conflito de geração, e talvez eu esteja vivendo meus primeiros conflitos de geração, mas em muitos momentos eu me pego desesperançoso diante da realidade que nós estamos vivendo. Eu, enquanto professor, que atuo dentro da sala de aula, que estou vendo uma juventude em parte preguiçosa, né, levando em consideração que eles têm hoje acesso a coisas que uma geração, e eu estou falando de uma geração de 2 décadas, não sei nem se a gente pode chamar de geração, porque é muito pouco tempo. Como é que você está encarando criar uma pessoinha dentro desse mundo que está aí, que você tem que pensar agora, você tem que pensar daqui a 10 anos, não sei se você consegue projetar futuro, né? Você está resgatando toda essa memória da família, né? Então, 30 anos e a estrutura da família está lá. Você consegue? Como é isso? Enfim, eu acho que foi muito louco, assim, quando a gente soube, por exemplo, que ia ser uma menina, né? Foi muito assustador, assim. Pra mim, que milito na área de combate à violência contra a mulher, foi, enfim, eu disse, meu Deus, mais uma pra, enfim, né? Passar por todas as situações que a gente vive o tempo todo. E é um conflito diário, assim. Eu acho que o pior pra mim, assim, foi quando ela entrou na escola, né? Ela tava com 2 anos, e aí ela apanhou de um menino na escola. E aí, sim, eu dizia, não! Apanhar de homem, não! E aí a professora fazia, mãe, mas é um coleguinha. Eles diziam, não é coleguinha. Não são iguais. Essa criança está trazendo de casa reflexos do que é o patriarcado, do que é o machismo, do que é a misoginia. E a professora ficava assim, apavorada, né? Essa mulher é louca. Eu disse, meu amor, tem um problema que é real. Então, assim, ou a gente começa a desconstruir tudo, e é muito foda, assim, porque Débora gosta de azul, gosta de brincar de carrinho de boneca, a gente dá a ela liberdade de escolha e de opções, assim, a gente entende que ela é criança, e que ela é criança na sua essência, então, assim, é muito difícil, porque a gente faz um papel de educar de forma livre, e a escola vai lá e poda, e diz o rosa é da menina, o azul é do menino, ela agora tomou pavor de usar a farda da escola, que é um short saia. Mas, mamãe, por que eu não posso usar shorts que nem os meninos? Eu gosto de usar shorts. E ela não quer fazer o short saia, e todas as meninas querem fazer balé, e as mães proíbem as meninas de fazer capoeira. Eu disse, não, você quer fazer o quê? Eu não quero fazer capoeira. Agora as meninas tomaram pavor do balé, estão saindo do balé e querem fazer capoeira junto. Enfim, eu acho que é uma tarefa diária, assim, tarefa diária mesmo, assim. E pensar que ela não vai ser um alvo potencial
de machismo, de violência. Mas é muito doloroso, assim, eu acho que a gente sofre sempre por antecipação, assim. Na Tamo Juntas, por exemplo, a gente tem recebido alguns casos de violência contra a criança, né, de crianças de 2 anos, 4 anos. E eu digo às meninas, eu não tenho estrutura emocional, assim, porque isso pesa muito, assim, pra mim, por ser mãe de uma menina de 4 anos. Mas é uma coisa que a gente sabe que, enfim, tá aí e que a gente tenta fazer de todas as formas para que a gente empodere essa criança e que essa criança consiga falar sobre a dor, sobre o toque errado, que não é normal, mas é muito difícil, muito difícil. Ser militante, e eu fico dizendo, gente, podem bater em mim, enfim, eu vou lá revidar, vou dar murro na cara, vou jogar pedra, mas se tocar em minha filha, meu Deus, eu tive um problema com a professora dela que eu disse, eu não quero nunca mais encontrar essa mulher na vida, porque eu vou arrumar ela longe na parede e vou ser presa no outro dia. Porque é uma coisa muito diferente, assim, a dor é uma dor louca, assim. E ser feminista no meio de tudo, assim, é um processo que empoderar para essa criança ser feminista é mais difícil ainda, assim, com esse mundo cão que a gente vive, assim, sabe? Então acho que é o mais foda, assim. E aí eu jogo a bola pra você, Tácito. Marido não, né? Essa palavra ela carrega um peso desgramado. Companheiro de uma mulher feminista, né? Eu não sei os desdobramentos, né? O pessoal já tá falando de mulherismo, oxuísmo, e eu não tô conseguindo acompanhar. Eu entendo que eu não posso. Eu tenho que estar só esperando para ver os resultados de tudo isso, apoiando e todo dia tentando me tornar menos machista. Eu digo a todo mundo. Eu sou racista, eu sou homofóbico, eu sou machista, eu sou tudo exatamente construído como a sociedade está no meu entorno. Eu só não sou hipócrita. Eu só não vou pra rua dizer o politicamente correto, porque você está aqui dizendo que é pró-feminista, mas a primeira falha que uma mulher do seu lado tem, só podia ser mulher. Então, se eu não consigo que esse processo ele seja realmente trabalhado internamente, ele não serve para nada, é só discursivo. Como é isso? O companheiro, o pai, nessa mesma circunstância, tendo que educar para um mundo que não está preparado, e aí você traz um dado que para mim não é novo. Eu como educador, que transito no meio de educadores, a gente tem discutindo muito o quanto a educação consegue tolher a capacidade das pessoas, e até pessoas que no começo de suas carreiras eram ideólogas em diversos níveis e pensavam num mundo diferente, e que depois elas estão todas normatizadas e que se assustam. Os filhos de amigos meus, de repente a gente está brigando. Alguns meses atrás, um deles disse que a professora ele chegou na escola com a unha pintada, a professora sacou de menino, eu fui na escola. Sacou de menino, sacou de quem tem unha. Eu discuti essa questão de gênero com uma outra sobrinha muito querida que eu acompanho desde o nascimento. A primeira vez que ela me perguntou: meu tio, por que o senhor usa duas argolas? Isso porque eu tenho 2 orelhas. Se eu tivesse 3 orelhas, eu usaria 3 argolas, e por aí vai. E um dia, a gente brincando, ela falou: meu tio, o senhor bota a coroa de princesa? Boto. Botei. Eu sou uma princesa? Não. Eu sou um homem. Mas eu posso usar a coroa de princesa. E no dia que eu também resolver que eu quero ser princesa, princesa serei. Quem determina se sou ou se não sou eu e mais ninguém. E foi uma diversão. E assim, todo ano a gente tem nosso dia de princesa, que ela me maquia, acaba com a minha raça, tira a foto e posta nas redes sociais. Porque é para isso que eu tô no mundo, né? Depois de 40 anos, para tentar minimamente que o mundo dela seja um pouco melhor do que o meu. Então, Tácito, como é isso? Ser companheiro de uma militante feminista, mais do que empoderada, de cabelos muito coloridos, azuis. Azul é a cor mais quente. Né? Literalmente. E pai de uma moça que vai pensar o mundo de uma forma bem diferente, que talvez não esteja preparado para ela. Assim, a minha relação com Laina, ela a priori era de muito choque, né? Porque primeiro que a gente se conheceu se odiando, por conta de política. Ela era de um campo, era de outro, disputa na universidade. Desse ódio passou uma amizade, dessa amizade passou um beijo, desse beijo a gente está há 10 anos. E aí uma coisa que Laina, ela vem desconstruindo e me ajudando a fazer o exercício de autocrítica é entender que eu não sou pró-feminista. Eu sou um machista em desconstrução. Pesado. Isso é terrível, dizer assim, ó, eu sou homem. E, às vezes ela me bota na parede assim, logo no início da Tamo Junta, eu servi de saco de pancada, de escutar, e ele falou assim, não, mas eu sou homem, isso é verdade. E eu tento passar para Débora, assim, primeiro foi que ela me orientou e a gente teve muito debate na escolha do nome. Ele assim, o nome ele tem poder. Vamos colocar que nome quando descobrimos que era uma menina. Aí a gente tinha uma combinação que era um nome africano e um nome bíblico. Aí ela chegou assim, não, eu vou escolher Débora, porque
que é o nome de uma juíza à frente do tempo, mulher retada do Velho Testamento. Aí eu dei um golpe nela, escolhi um nome bíblico africano. Falei só, então eu quero Maqueda, que é a rainha de Sabá, mulher retada, botou testa a Salomão. Isso já foi no meu processo de chegar para minha filha e dizer, olha, você é diferente, inclusive no nome. Seu nome tem poder. Você é Débora Maqueda. Você não é Débora Peralva, você não é Débora Crisóstomo, você é Débora Maqueda. 2 nomes de mulheres retadas, de mulheres negras, de mulheres empoderadas. Foi o primeiro passo. O segundo foi entender isso. Que ela era Débora Maqueda. Que ela não era um apêndice meu, nem de Line. Que ela tinha personalidade. E aí que eu acho que é o mais difícil. Porque as crianças, por muito tempo a gente não enxergou as crianças com personalidade. Você tentar fazer esse exercício, enxergar essa personalidade já formada desde que nasce, é terrível, é doloroso para o pai, para a mãe. Porque às vezes eu quero moldar ela do meu jeito e ela não é do meu jeito, sabe? Ela é do jeito dela, ela é o que eu sempre falo com ela. Ontem eu estava conversando isso, anteontem conversando isso com ela, eu falei assim, meu amor, toda vez que eu falar com você, quando você estiver errada, eu estou falando enquanto pai e orientador, mas nunca baixe a cabeça para mim. Sempre olhe, por mais que você esteja errada, que você entenda que você esteja errada, escute olhando nos meus olhos. Porque se você baixa a cabeça para mim, você vai baixar a cabeça para qualquer outro homem. Isso foi lá que me ensinou. Sim, porque a gente tem a questão da submissão que é pesada demais, né, e normatizada. Pois é. De entender que, mesmo no diálogo com minha filha, a gente está num diálogo de igualdade. Assim, eu estou falando enquanto orientação, enquanto mais velho, mas é tete a tete. Fácil não é. Eu estou desconstruindo em mim, além da questão do machismo, uma questão religiosa. Eu sempre fui colocado que eu sou a cabeça da casa. E na minha casa eu não sou a cabeça, sabe? A gente nós somos. O diálogo é incomum. Eu estou ainda na fase de aprendizagem. É um macho de construção, né? Eu vou adotar, que para mim é mais complexo, que além da questão da machismo, ainda tem uma homossexualidade que já é taxada de heteronormativa, porque eu sou essa pessoa delicada que vos fala. Laina, qual é, você das suas principais frentes, se eu estiver enganado você me corrija, é lidar com as mulheres na situação, envoltas em situação de violência, né? Eu queria que você detalhasse um pouco mais isso. O Tamo Junta é um coletivo, é uma ONG, é uma entidade, atua em que frentes? Eu acho que você tem alguma coisa voltada também com a questão do sistema prisional, carcerário, né? Que é importante, eu acho que é um dos lugares na sociedade que marca a questão racial de maneira muito perene, não só no Brasil como no mundo. A população carcerária estadunidense é mais de 500 milhões de indivíduos, onde a maioria esmagadora é de pretos e latinos, e a gente está indo no mesmo caminho, inclusive no processo de privatização. E a cadeia para a mulher é o lugar onde se cristaliza a questão, talvez, da solidão da mulher, principalmente da solidão da mulher preta, né? Que a mulher preta, companheira do cara que cai no sistema prisional, ela vai fazer jumbo, ela vai fazer o corre, ela vai para visita, e até onde eu sei, vice-versa, isso não rola. Então eu gostaria que você falasse um pouco, porque é importante essa voz, ela está muito ativa, porque a gente está o tempo inteiro fazendo de conta que as coisas não existem no Brasil, né? Quando a gente começou a Tamo Juntas, a gente começou muito com a perspectiva jurídica, né? A gente começou só com advogadas, e aí a ideia era atender as mulheres em situação de violência numa perspectiva de Lei Maria da Penha. Era algo muito específico de Lei Maria da Penha. A gente começou a fazer, enfim, as demandas foram tão grandes e aí a gente começou a perceber que existe uma lacuna do sistema, né? Então os órgãos institucionais que são feitos para isso, para atender essas mulheres, não estavam atendendo da forma que seria adequada. Então, assim, não dá para ouvir uma mulher que tem uma história de violência de uma vida e que às vezes o pai batia na mãe, o avô batia na avó e tem uma longa história de violência. Não dá para ouvir essa mulher em 15 minutos. E aí a gente começou a perceber que a gente ficava 1 hora, 2 horas, a mulher chorava, e ela chorava de novo, e ela voltava a falar e chorava. São histórias que são contadas, então a gente não podia fechar isso na perspectiva jurídica. E aí a gente ampliou para o atendimento também do serviço social e da psicologia. Então hoje essas mulheres são atendidas de uma forma mais ampla. E aí a gente começou a ver que não dava para atender só a Lei Maria da Penha. A gente tinha que atender também mulheres em situação de violência de gênero, por exemplo. Uma menina que é abordada e sofre assédio no ônibus. Isso é violência contra a mulher. Uma menina que está passando na rua e que o cara assedia e que ameaça estuprar ela. Isso é violência de gênero. Uma mulher que é estuprada por um desconhecido. Então a gente começou a ampliar esse campo da gente. E aí a gente começou a fazer mutirões da Lei Maria da Penha
né? A ideia era fazer atendimento a essas mulheres, e aí a gente sempre fazia um por mês. E aí a gente ficou pensando, a gente fez uma palestra, participou de um evento no Conjunto Penal Feminino. Quando a gente chegou lá, enfim, né, óbvio, era o óbvio, enfim, eu sempre tive muito medo de ir, porque eu dizia assim, se eu for, eu sei que eu vou me envolver e não consigo mais sair daqui. E aí eu dizia, meu Deus, vai criar vínculo, vai criar responsabilidade, e eu sei que eu não vou conseguir não deixar de estar aqui perto. E aí quando a gente foi, a gente, óbvio, viu a gente, né? Um monte de mulher preta, mães, que estavam ali porque continuaram o negócio do marido, ou foram entrar no presídio para fazer visita e levaram droga, ou o cara estava assaltando no ônibus e ela estava junto, recolhendo os pertences, enfim. A criminalidade pra gente, não nos permite protagonismo. Então essa mulher, ela não é assaltante, ela é ajudante do assaltante, mas ela é autuada da mesma forma. Então, e aí quando a gente começou a dialogar um pouco com o presídio feminino, e aí eu disse, não, eu acho que o mutirão que a gente faz aqui fora, a gente tem que fazer lá dentro. E a gente tem que fazer lá dentro assim, eu não vou perguntar a essa mulher se ela fez isso, se ela fez aquilo, como foi, se ela é culpada ou inocente, mas eu quero tirar ela de lá. Porque assim como os homens conseguem que as pessoas se sensibilizem e peçam habeas corpus, um relaxamento de prisão, eu quero que essas mulheres também tenham, a gente tenha e entenda que essas mulheres também precisam desses mesmos direitos. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, coincidiu com a situação da mulher de Cabral, né, aquela prisão domiciliar absurda, totalmente estranha à nossa realidade de mulher preta. E aí a gente começou com essas mulheres, pedindo prisão domiciliar às mulheres que tinham, mulher com 5 filhos de 2, 3, 4, 5 anos. Imagina, eu disse, como é que uma mulher que tem um filho de 14 anos, tem muito dinheiro para fugir do país, consegue a prisão domiciliar? E essa minha mulher que está aqui, pobre, usuária de crack, não consegue essa prisão domiciliar. E aí a gente começou a fazer pedido de prisão domiciliar, dispensa de fiança, habeas corpus, e começou a fazer esse trabalho. A gente tem 2 meses fazendo esse trabalho com essas mulheres. E tem, enfim, é um processo, assim, toda vez que a gente vai, não tem como não haver envolvimento, assim, sabe? A gente recebe a informação e sofre junto, e a gente começa a perceber que muitas delas têm histórico de violência doméstica em casa, tem abandono. Muitas delas, por exemplo, têm pai ignorado na certidão. Então, assim, são histórias de mulheres pretas que tentaram criar suas filhas pretas, e essas filhas pretas tinham que se virar para criar os seus filhos e, enfim, é um ciclo de violência e que é, óbvio, enfim, né, é reflexo do processo de escravização que a gente sofreu, do processo de violência que a gente vive sempre. E, enfim, mulheres que não recebem visita, mulheres que são a vergonha da família, né? Normalmente, uma mulher que entra no crime, ela é a vergonha da família. Então, essa família não quer nem ver mais ela, né? Tipo, cuida até do filho, mas eu não quero nunca mais ver ela. E não quer passar pela revista vexatória. Tipo, as mulheres passam por aquela revista vexatória que ela tem que ficar nua, agachar várias vezes, tira a sutiã, sacode pra ver se não tem pedra de crack, agacha, abre o ânus, abre a vagina pra poder entrar pra fazer a visita, ser humilhada e às vezes entrar com droga, enfim, ser presa. Mas os caras, eles não querem passar por isso, né? Então, eles não passam por isso. E aí é incrível porque, assim, a gente começa a perceber que tem mulheres que estão presas e o cara também está preso. E aí tem aqui em Salvador existe a possibilidade de visita entre presídios porque é no mesmo lugar. Então, normalmente, o homem não vem para o feminino, tem espaço. Quem vai é a mulher vai para o masculino visitar ele. E muitas vezes volta com droga, com celular, com dinheiro. E com aumento de pena. Exatamente. Então, assim, é um processo que é muito violento, assim. E a gente percebe, inclusive, nas decisões judiciais, a violência de gênero muito intrínseca, assim. Mulher que assalta ônibus, ela é muito perigosa. O cara, enfim, né, era um trabalhador que usou droga, então ele, no meio do caminho, se perdeu, então vamos dar uma outra oportunidade a ele. A gente conhece ex-presidiários que estão no mercado de trabalho, mas a gente não conhece ex-presidiárias que estão no mercado de trabalho. Elas não falam sobre isso, elas não são empregadas e elas acabam tendo que ter, às vezes, sei lá, 7, 8, 9, 10 crimes para sustentar os filhos, assim, sabe? Fazer programa para sustentar o filho, vender a droguinha ali na porta de casa, enquanto tá amamentando o filho, ela vai porque ali é o negócio dela e é a forma que ela tem para sustentar o filho. Enfim, são relações que são muito perversas, inclusive no mundo do crime, assim. E essa experiência do presídio tem sido muito forte pra gente, assim, muito. Mas tem sido muito gratificante, assim. A primeira vez que a gente viu 2 meninas saírem, foi maravilhoso, assim. A gente ficava assim, êxtase, assim, na porta, olhando elas saindo. Meu Deus, não volte nunca mais, viu? Mas o importante é não regressar, sim, né? E aí é muito bacana, assim, muito bacana.
Mas são muitas histórias paisadas. Assim, isso para mim é muito caro, porque eu vivenciei pessoalmente uma história muito próxima disso, né, com uma pessoa da minha família dentro do sistema prisional. Apesar de minha família não gostar de falar, mas a vergonha fica na cara de quem cabe, e essa é uma realidade. E minha mãe e minhas irmãs, elas foram expostas ao sistema prisional. Para além disso, em São Paulo também convivi, eu trabalhei em comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e muitas histórias, né, o cara não vai preso só, ele leva a família de certa forma, e a mulher, ela faz esse caminho, né, pelo marido, e em geral esse caminho não é um caminho que é feito de forma inversa. Se rolar de acontecer o contrário, e arrumar outra, enfim, isso é um assunto que eu acho que precisa cada vez mais ter visibilidade, porque existe um silêncio, né, todos os silêncios do racismo no Brasil, eles são perigosíssimos, né, porque eles não são sem intenção. Depois você vem apenas com um caso isolado, a mulher que assaltou o ônibus, quer dizer, todo o contexto, todo o histórico, tudo que resultou para que a culminância fosse aquilo, é desconsiderado, é silenciado. Vou dar um pulo agora, mas na verdade as coisas estão todas muito intimamente ligadas. Tássio, você participou recentemente de uma mesa para discutir algo que nos é caro. Eu tenho dito para as pessoas que eu não sei lidar, e eu sou um cara progressista pra caramba, mas eu ainda não consegui localizar dentro da minha prática religiosa e não do lugar da fé a discussão de gênero, né, com a transmutação do corpo, com tudo que... Quando a mulher é uma religião que ela é metafísica, mas que o físico tem uma correspondência muito forte dentro dos processos ritualísticos. Então, nós temos processos do ritual de iniciação que são especificamente ligados à condição sexual do indivíduo, não à condição de gênero. Então, uma transição geraria... Eu não sei se geraria um negativo. Eu tenho dito para as pessoas, a minha resposta é: eu estou começando na casa de Xangô. Se Xangô falar que eu tenho que sair pulando, plantando bananeira, a vontade dele será feita, doa em quem doer, não ter ortodoxia, não ter tradição, porque os mais velhos faziam assim, porque eu sigo e sirvo a divindade que eu quero crer que vê para além de mim. Né? E você participou de uma mesa que discutiu como as expressões religiosas, de certa forma, estão lidando ou ignorando os papéis sociais de gênero, a condição de gênero dos indivíduos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência para nós, que acho que no fundo, todo lugar da discriminação ele é pareado até certo ponto, né? A negação dos espaços para os indivíduos que são páreas na sociedade, né? As minorias políticas, né? É sempre bom dizer assim. Não são minorias numéricas, mas são minorias políticas, jurídicas e que é o pior, né? Já vista que a gente é dominado por um grupo preto desse tamanho, mas é quem detém a riqueza, é quem detém o poder, enfim. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua experiência e sua vivência, né? Sua visão de mundo, né? A gente que vive uma cristandade que condena todo mundo ao inferno, né? Mas é como eu digo aos meus alunos, eu digo, a Bíblia não chega a ser veemente na condição de condenar uma afetividade, porque se o cara vai queimar no inferno porque dormiu com o homem, ele vai queimar no mesmo inferno de você que se masturbou. Você não pode desperdiçar o sangue. Não existe mensura no pecado. Não adianta você comer o coleguinha, se você comeu o cachorro, comeu a égua, comeu a cabra, ou jogou no chão ou no ralo do banheiro, é exatamente o mesmo processo. A Bíblia não abre parênteses. Então, tome cuidado na hora de condenar, porque eu acho que metade da humanidade já está condenada. Não, logo que eu recebi esse convite, na verdade isso surgiu em 2015. Nós fizemos um encontro chamado A Bala Não Escolhe a Sua Fé, que foi um encontro de juventude negra e religiosidade para discutir extermínio. E aí, num determinado momento desse encontro, foi na Terra Mirim, né, o nosso mágico que tem aqui no estado, a gente fugiu um pouco da discussão do extermínio da juventude, e uma amiga nossa, ela não é um homem trans, é uma mulher masculinizada, ela colocou isso, ela falou assim: olha, eu quero ver no dia em que nós religiosos, vamos estar no pé de igualdade quando se trata de gênero e sexualidade. Porque ninguém quis ficar no mesmo quarto que eu. E a gente passou a madrugada toda fazendo essa discussão, e aí chegamos à conclusão que todas as religiões que estavam lá têm problemas com a questão da transexualidade. E aí eu trabalhava na época em Koinonia fez essa proposta. Ela estava pensando em fazer essa proposta, em discussão, chegou e casou
com as meninas e os meninos do de trás pra frente, né? E aí fez o convite. Primeiro eu neguei, porque eu falei assim, é difícil pra mim, enquanto homem hétero, homem cis, tá falando num espaço que não é meu. Mas depois eu pensei que o espaço que estava sendo convidado ali era um espaço religioso. E na minha religião não tem espaço para homens e mulheres transexuais e nem travestis. E aí foi aí que eu topei, a partir dessa lógica. É assim, a minha vivência de fé e a questão de sexualidade, na minha adolescência eu nunca tive problemas com homens gays dentro da igreja. Até porque a maior parte dos meus amigos da igreja eram homens gays. Mas eu percebi que eu tinha problemas a partir do momento que ele subiu no púlpito. Enquanto ele estava no banco do meu lado com a Bíblia, era igual a mim, não tinha problema. No dia que eu conheci André Moscoff, que é um dos maiores teólogos do Brasil, e é um teólogo gay, que estava ali na frente me doutrinando, eu vi que eu tinha problemas. Que eu precisava rever esses meus conceitos de sexualidade e religiosidade. Assim como o machismo é algo que a gente vai desconstruindo todos os dias. O espaço de trás para frente foi maravilhoso porque foi um espaço, na verdade, que eu utilizei muito mais para abrir meu coração e para pedir ajuda do que levar algum tipo de solução ou ajuda. Até que teve uma questão que foi feita lá de uma jornalista, tipo assim, o que é que a igreja pode fazer para ajudar os homens e mulheres trans? Eu falei, nada. A resposta é o contrário. O que é que as mulheres e os homens trans podem fazer para ajudar a igreja? E a resposta é simples, trazer a humanidade de volta. Eu acho que a comunidade de fé, a comunidade religiosa, ela precisa voltar a ser humana. A gente precisa deixar o papel de juiz da divindade, seja ela Cristo, seja ela Xangô, seja ela quem for, quem quer que seja, e entender que nós somos humanos a serviço dessa divindade, mas o serviço não é um serviço obrigatório, é um serviço de amor, né? Eu acho que a maior revolução e o maior milagre que Cristo traz para a minha vida é fazer com que eu acredite em mim mesmo enquanto humano, enquanto ser humano. O papel da religião é esse, é entender que nós somos humanos, que nós não deveríamos nos separar porque nós somos humanos ali naquele espaço. E é isso que eu tento trazer nessa discussão de sexualidade. Ainda não me sinto à vontade de estar falando. Eu fico muito triste da gente ainda ter que ter igrejas inclusivas. Eu, na verdade, a igreja, por natureza, deveria ser inclusiva, né? Que foi o debate que a gente fez lá. Na minha condição de fé e de tradição religiosa, que é a tradição batista, infelizmente os princípios batistas não são respeitados, que a Assembleia local decide, né? Ainda tem uns domínios. Essa semana, mês passado, foi abril, final de maio, a Ordem dos Pastores Batistas lançou um documento destruindo a ideologia de gênero, falando horrores, trazendo textos bíblicos sem nexo, trazendo textos jurídicos sem nexo, trazendo pesquisas científicas sem nexo, para falar que Deus criou o homem, e deu homem, mulher, a mulher. E aí eu questionei isso com os meus pastores, né? E tem um texto que é fundamental, sensacional na Bíblia, que é o texto de Mateus, que Jesus ele fala dos eunucos, não compara os eunucos aos transexuais, né? Porque são coisas diferentes, históricas, são tempos diferentes. Mas fazendo analogia, Jesus diz que tem aqueles eunucos que foram se tornar eunucos por violência, tem aqueles que se tornaram por uma questão de aptidão, e tem aqueles que preferiram modificar o seu corpo para serviço do reino. E eu questionei isso na questão da transexualidade. Quem é que nós estamos serviço? Serviço da igreja, instituição, ou serviço da divindade? Quem é o Deus que nós seguimos? É o Deus igreja ou é o Deus Deus? Eu tomo liberdade para falar da cristandade, não só como praticante de religiosidade, mas como estudante de religião. E eu, às vezes, comento com amigos meus que são cristãos, eu tenho bons amigos cristãos, às vezes quando eu falo para a pessoa, eu digo, não, gente, eu não tenho problema com a cristandade, eu tenho um problema com os caminhos que isso nos levou e está levando. Então eu costumo dizer que o pessoal entendeu errado quando Jesus disse, né, Pedro, tu és pedra, e sobre ti, Pedro, pessoa, erguerei a minha igreja, e começou a achar que era uma instituição.
Talvez ali, porque o negócio degringolou, né? Você tira todo o peso da oração, do que Cristo disse, né? Você aqui, você que inclusive falhou, vai falhar, vai me negar, vai fraquejar, sabe? A gente está muito preocupado com Iscariotes, mas esquece que o comportamento dos outros também não foi dos mais célebres. Um duvidou, o outro fugiu, o outro pegou na arma, enfim. E só as mulheres estavam do lado do menino. Tem uma questão que eu acho que também é importante, que em toda mitologia religiosa, Deus se fez carne. Sim. Em todas. No meu caso, Jesus Cristo. E aí eu acho que isso, a visão que eu tenho do Deus carne sempre é assim, ó, a solução está em vocês, não está em mim não. Resolva seus problemas. E é tão emblemático que é um Deus carne que duvidou da fé, que faça-se a sua vontade, mas que, se possível for, afasta de mim esse cálice. Como alguém que é o verbo que se fez carne, que esteve na presença de Deus, duvidou. Então, é isso, é o que eu postei no Facebook. A cristandade deixou de ser cristã para tornar-se paulina. Para se tornar-se as igrejas ortodoxas, a instituição, e nós estamos vendo aí 2.500 anos de massacre. E assim, como a gente falou no início da nossa conversa, nos bastidores, se a gente parar de enxergar uma religião pós-moderna e voltar a enxergar a religião primitiva, a gente tem as respostas para tudo isso. Isso é pesado. Mas a gente precisa dessas reflexões. Não sei nem para que lado vou mais. Que é isso, a gente precisaria ter essas conversas em escala global, velho. Sabe, tem muita gente aí que está querendo modificar as coisas, mas a gente é silenciado dentro de um monte de estrutura aqui, mesquinha e que... Enfim, lá na sua relação com a religião. Porque o papel da mulher na religiosidade é um papel complexo, confuso, que oscila historicamente. Hoje nós estamos vendo aí, em alguns movimentos, mulheres à frente de congregações, de igreja, mas que em alguns momentos reiteram posições completamente machistas, segregacionistas, ou até de futilidade. Enfim, fora os retrocessos políticos, recentemente uma dessas evangelizadoras midiáticas publicou uma foto dela numa suposta aldeia e ela dando graças a Deus porque estava, né, evangelizando mais uma aldeia. A gente sabe o que essa evangelização nas aldeias provocou as populações nativas brasileiras ao longo da história e continua até hoje, né? Que aí a gente tem aquele político, aquele que a gente não fala o nome, né, questionando a importância de se devolver a terra dos povos nativos brasileiros, né? Enfim, a gente não chama o nome do diabo para não se aproximar. Sim. Então, vamos gerar processo. Laina, mulher, que religiosidade? Onde é a sua religiosidade? Onde ela mora e como é que ela existe? Como é que ela vive? Então, bem várias coisas, né, na vida. A gente, enfim... a família de minha mãe sempre teve uma trajetória muito forte no catolicismo, né? Ou pelo menos dizia isso. E aí, durante muito tempo, aquela coisa meio forçada, né? Tipo, o batismo que você não escolhe, porque não pode ficar pagão, então atrai coisa ruim pra família. E aí depois a gente segue aquelas coisas, né? Primeira comunhão, e depois a gente tem a crisma, enfim. Na crisma eu consegui fugir, né? Fugia das aulas e aí não fiz a crisma. Mas sempre fui muito questionadora. Assim, como eu já me entendi enquanto militante social, eu não consegui entender a Igreja Católica como o melhor lugar para estar. Enfim, por toda a trajetória histórica, por todo o processo de escravização de pessoas, de validação das violências e das violações de direitos humanos, eu não consegui entender aquele espaço como o melhor espaço para estar. Porque eu não conhecia ainda, por exemplo, a teologia da libertação. Né? A gente não tinha esse contato com isso. E aí, tempos depois, eu começo a descobrir, quando eu começo a trabalhar com terreiro, eu começo a descobrir que na minha família várias pessoas eram de terreiro. E aquele meu tio bisavô, que sempre andava de branco e era bem preto, com o cabelo todo branco. E não era várias correntes do prata e vários anéis, nananã. E minha mãe sempre ia lá de vez em quando, e na hora que minha mãe tava falando com ele eu não podia estar, e nananã. E aí eu descobri que ele era filho de Oxalá e que tinha DK, e que atendia em casa, e tinha mão pra jogo de buzo, enfim. E aí eu dizia, menina, quanta coisa escondida de mim esse tempo todo.
Porque, enfim, tem essa história da gente esconder sempre. Porque, historicamente, as pessoas não podiam revelar que eram de candomblé. Então tinha muito essa coisa, tipo assim, na frente todo mundo era católico, por trás todo mundo fazia seu negócio, fez santo, ficou reclusa, todo o processo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com candomblé, foi que as pessoas começaram, as pessoas da minha família bem mais velha, começaram a falar, não, porque eu sou feita de Xangô, porque eu sou feita de não sei o quê. Sim, fui curada de não sei o que no terreiro. Eu disse, olha quanta gente nesse processo. E aí, quando eu conheci Tasso, enfim, não tinha muito tesão por religião, né? E aí, quando eu conheci Tasso, a gente começou a frequentar. Ele era evangélico, mas ele não era mais tão praticante. E aí a gente começou a ir pra igreja, enfim, ele me apresentou um Cristo que era muito diferente do que eu ouvia das pessoas. E aí, mas enfim, toda igreja que a gente chegava não era esse Cristo, né? Era sempre aquela coisa de a gente brigar, questionar. Eu já era feminista, já era nome de esquerda, então nunca era uma coisa saudável e tranquila. E eu sempre fui muito de ler a Bíblia, assim, eu nunca aceitei a coisa pronta, assim. E aí um belo dia um pastor chegou na igreja, a gente coordenava a juventude, e aí ele chegou na igreja, pastor negro, militante, sindicalista, né? Aquela coisa toda, de porra, esse é o cara, velho, né? No bairro periférico, eu dizia, velho, é o cara. E aí ele chegou pra mim e disse assim, na verdade, vocês não podem ficar falando sobre sexualidade da juventude, porque o homem foi feito pra mulher, determinados buracos não são feitos pra sexo, e tem que casar virgem. Aí eu disse, então, pastor, eu queria que você me dissesse aonde está na Bíblia. Tá na Bíblia. Passei uma semana debruçada na Bíblia, freneticamente. E aí no domingo eu cheguei e falei assim, então, pastor, procurei na Bíblia toda, não encontrei essa palavra virgindade, ser virgem, casar, não encontrei essa parte. Inclusive, queria conversar com você sobre Isaac. Aí eu fiz, Isaac? Eu disse, sim, filho da promessa, o filho da promessa, filho de Abraão, que na verdade Ismael foi negado, né? E aí Isaac assume. E Isaac, ele, quando a mulher dele chega, né? A prometida dele chega no cavalo alado, ela vem no cavalo, ele pega ela, leva pra tenda, e o casamento, pastor, é no dia seguinte. Então Isaac, pecador, não vai herdar o reino dos céus. Ele ficou em estado de choque para a e disse, pois é, pastor, porque eu leio a Bíblia, eu não aceito o que me dizem. Ele não te condenou que você estava vivendo pela lei, não? Enfim, eu era feminista louca, né? Tempos depois a gente foi expulso em oração nessa igreja. Adoro. Ele segurou a mão e fez assim, vamos orar, irmãos, eu quero orar para que os irmãos possam ir para um outro lugar, para um lugar melhor, né? Esse desgraçado. E você se colocar no seu lugarzinho de mulher. Porque eu tinha que me colocar no meu lugarzinho. Porque eu não tinha que questionar ele de nada, não. Eu tinha que colocar no meu lugarzinho. Ainda bem que quem me coloca nos lugares é Deus, né? Não preciso de macho nenhum. Você estava ocupando o lugar condenado por Paulo, né? Que as mulheres no fundo do culto estavam perturbando o andamento do processo. Sim, atrapalhando o processo todo. E aí, enfim, esse é o meu exercício de religiosidade, assim. Eu gosto muito de falar sobre teologia feminista. Faço leituras bíblicas feministas, na perspectiva mesmo de entender qual o papel dessas mulheres. Tenho vários problemas com Paulo, lógico, mas entendo Paulo também como empoderador de várias mulheres. Várias mulheres são colocadas em lugares, por exemplo, que na Bíblia antigamente se colocava o nome do homem e esposa, e ele coloca o nome da mulher e companheiro e esposo. Ele dá um certo protagonismo às mulheres, enfim. E as mulheres estavam com Cristo o tempo todo, né? São as mulheres que veem primeiro Cristo, que estão do lado de Cristo na hora do processo de crucificação. Os machos se picam mesmo com medo, traem Cristo, mentem, entregam, enfim. Então eu gosto muito de fazer essa leitura bíblica, inclusive no Velho Testamento, né? Porque tem muita mulher que tem uma história de luta, Zíporá, tantas mulheres que têm uma história de luta, Raquel, enfim, Ruth, Noemi, enfim, muitas mulheres que estão num processo de protagonismo muito grande e que a gente não ouve dos pastores, porque a ideia é não ter representatividade. E aí a gente fez até uma roda na Tamo Juntas, porque a gente percebe o quanto a religiosidade interfere na vida das mulheres e fortalece o patriarcado em todas as religiões, né? E aí a gente fez uma roda que foi muito interessante, e eu meti o pau em todas as religiões, né? As pessoas, louca! Aí teve uma moça de candomblé que fez assim, você não pode falar assim de Ogum. Eu disse, mas eu não estou falando de Ogum, meu amor. Falou dos homens de Ogum, que diz que bate na mulher porque foi tomado por Ogum. Se ele for tomado por Ogum, dou pau nele, entendeu? Vai pra cadeia com o Ogum dele. Pegar a mulher com o alfonge e cortar o pescoço dele fora. Entendeu? Assim como um cara crente diz assim, fui tomado por um demônio e bati nela. Não me importa. O demônio é seu, você cuide pra você. Esse demônio bata em você. Você vai pra cadeia do mesmo jeito. Então assim, pensar como as religiões se fortalecem muito a partir dessa ideia de patriarcado, de violência.
enfim, acabam reproduzindo muito do que é essa história do judaísmo, islamismo, cristianismo, que sempre foi tratar a mulher como objeto, como coisa, e enfim, né? Nesse aspecto, talvez um pouco de luz das tradições, pelo menos das tradições urbanas, é que é uma tradição de mulheres muito fortes. Inclusive essa coisa de dizer que ser tomado por culpa bater mulher, eu não conheço nenhum mito que reproduz isso. Ele tem a questão do estupro com Obá, que é casada. Xangô também. Xangô, sim. Mas nenhum mito enaltece isso, coloca isso como algo bom, porque essas mulheres elas vão voltar e elas vão se vingar. Oxum se vingará, Yansan se vingará, ninguém vai ficar subalternizado, a Obá vai para cima depois, enfim. É um espaço onde toda a sua história mítica, a mulher tem poder mesmo. Né? Oxum peita um conselho de homens. Ah, você não me quer? Tá bom, tô levando minha buceta, meu útero, meu ovário, a criação e nada nasce. Fica aí com Yansan, fantástica, pega o dor de todo mundo, isso. Super poderosa, enfim. Fiquem aí com seus paus reunidos que eu tô levando o nascer. E aí quando vocês quiserem que as coisas nasçam, vocês sabem onde me encontrar. Isso é, sabe, de uma poética e de um poder discursivo absurdo. Eu digo para as pessoas o seguinte, existe a ilusão do matriarcado no candomblé, isso é uma ilusão. É uma religião ainda muito patriarcal. E existem mulheres reproduzindo o poder patriarcal. Exatamente. Elas tomam o poder com essa, ainda muito falocêntrico e muito violento em alguns aspectos. Para a gente ir para a reta final, infelizmente, tempo é um problema, até porque esses programas eles vão para a internet e o povo, em geral, perde o interesse depois de 5 minutos. Eu quero que vocês falem uma coisa que é muito cara para nós, e aí eu quero dar uma perspectiva dos dois, que é algo que a gente tem discutido bastante, que é o chamado genocídio das populações pretas. A gente já discutiu num outro encontro, inclusive, qual é o papel das religiões, que em geral estão se furtando de fazer essa discussão, né? Até porque essa coisa de colocar todo o peso no ato. Ah, se é criminoso, é ladrão, pronto, pode morrer, acabou, porque o salário do pecado é a morte, pá, e ele roubou é porque ele não deu comida ao orixá e ele tem que morrer, pá, e aí a gente vai justificando religiosamente o porquê das coisas acontecerem e não vai discutindo com profundidade o porquê delas existirem. Né? Então eu quero ouvir de vocês, começando com Aina, né? E depois com Tácito, como é que vocês estão lidando com isso. Eu sei que é algo que é caro para vocês, como é caro para mim, enquanto religiosos, enquanto advogados, enquanto pessoas que estão transitando nos mais diversos âmbitos onde essas situações estão de certa forma ligadas, né? Na justiça, enfim, eu acho que existe um processo de, abatimento mesmo, assim, de muita tristeza, porque a gente sabe que a gente tem um judiciário que é extremamente racista e que muitas vezes as chacinas acontecem e parece que o judiciário está cego e não quer ver o que de fato aconteceu, né? Tem mais ou menos uma semana que eu estive na delegacia prestando queixa de uma mulher em situação de violência, e aí teve um dado momento que o delegado fez assim, eu tentando explicar a ele qual era o tipo penal cabível, e aí ele fez assim, os atos preparatórios não configuram crime. E aí eu não aguentei, eu fiz assim, e no Cabula, por que os atos preparatórios configuraram crime? E foram justificativa para um abatimento de jovens inocentes. Aí ele ficou parado na minha cara. Isso aí eu não sei não. Porque os atos preparatórios foram a justificativa. A pretensão de explodir caixas eletrônicos configurou, né, o gol de placa dos policiais para impedir ações criminosas mais perigosas, enfim. Minority Report, né? Antes do crime, então, no campo da consciência. Né? Então é muito perverso, assim. A gente tem muita dificuldade, assim, com esses processos. A gente, inclusive, fez uma palestra numa faculdade de teologia falando um pouco sobre isso. E aí Tácito fez um relato sobre a preocupação que precisa haver das mães desses meninos, né? Que não existe. As pessoas consideram, a gente teve um caso que a gente acompanhou, as mulheres desses meninos que são mortos, né? As companheiras, as namoradas, elas são mulheres de bandido e elas são tratadas de forma extremamente perversa. Elas não conseguem entrar no IML para fazer o reconhecimento, elas demoram muito tempo para conseguir a liberação do corpo para poder enterrar. Existe um processo de humilhação muito grande. E não é uma vida que é ceifada, é uma comunidade que se perde. E é mais um preto que corre perigo, outro preto que corre perigo. Eu acompanhei um caso de um menino que na época teve uma chacina na Cidade Baixa, no subúrbio.
E ele, quando ele viu, ele teve vários amigos que foram mortos, foi naquela época que estava matando os meninos com a farda. E aí mataram vários meninos com a farda e ele conseguiu correr. Quando ele viu o carro da polícia, ele correu. Ele disse, eu não posso ser o próximo. E aí ele correu muito. E conseguiu sobreviver. Mas o policial bateu muito nele, enfim, levou pra delegacia, era de menor. E aí eu conversei com o promotor, a gente conseguiu liberar, o promotor viu nitidamente que existia violência policial. Na verdade, o menino não tinha nenhum tipo de envolvimento, que a polícia plantou droga, jogou droga no chão pra dizer que era do menino, tal. Mas aí ele dizia ao promotor, como é que eu não ia correr? Você estava achando que ia esperar o quê? Eu ia ser mais um a morrer? E aí a gente corre, então a gente é mais bandido ainda. Enfim, existe um processo que é muito perverso e que, infelizmente, a gente tem policiais pretos sendo usados pelo Estado para serem capitães do mato, mais uma vez, a serviço desse Estado que, enfim, só faz matar e que de esquerda não tem nada, porque na verdade está a total violação dos direitos humanos das mulheres, dos LGBTs, dos jovens negros e de todas as comunidades que sempre sofreram violência desde os governos de direita, né? Enfim, eu acho que é pensar com muita tristeza assim, tudo que tem acontecido na vida desses jovens, da sensação de impunidade mesmo, assim, de que esses caras que matam, esses policiais que matam, a gente não vê justiça, não vê perda de farda, não vê julgamento digno e julgamento coerente. Então, eu acho que dá uma sensação de impunidade mesmo, assim, muita tristeza. Eu, nos últimos anos, eu venho tentando enxergar o extermínio da população negra de forma mais abrangente, sabe? A gente sempre foca no morte e a gente não olha que esse extermínio ele é anterior à morte, né? A Constituição do Brasil ela garante pra gente no artigo 5º o direito à vida, mas esse direito à vida não é simplesmente de estar vivo, o direito à dignidade, direito a uma educação de qualidade, direito a uma saúde de qualidade, direito à liberdade religiosa, direito a liberdades laicas, direito a liberdades. E quando eu olho para dentro da igreja, que é esse exercício que eu tento fazer e venho fazendo nos últimos anos, eu vejo o quanto a gente não está nem aí para esse tema. Primeiro pela origem da igreja no Brasil, né? Nós somos racistas por origem, a maioria das nossas igrejas. E quando a gente fala da figura, o que é que tem na igreja hoje? A igreja hoje não tem mais jovens, por vários motivos, né? Motivos de a igreja não conseguir alcançar mais os jovens, porque não é mais um lugar atraente. Mas o que tem hoje na igreja é mãe de bandido. E isso é o que mais me dói, porque essas mulheres continuam não são nem mais mulheres, são mães de bandidos. E no caso do Cabula e tantos outros casos, eu lembro que a gente na época teve um culto, e aí tem uma mãe que os meninos da campanha Reaja levou para a igreja anglicana, né, para o culto de pedido de perdão dos cristãos a essas mães. E uma mãe no outro dia me encontrou e ela estava com um folheto que a gente entregou que tinha a música Pai Nosso dos Mártires. E aí ela disse para mim, olha, que me conforta saber que meu filho é um mártir. Meu filho não é só o bandido que dizem que é, ele é um mártir para minha fé. Eu falei assim, qual é a fé da senhora? Eu falei, eu sou de Candomblé. Mas aquela música lá me demonstrou que meu filho morreu para um propósito. Não é o que eu queria, mas é algo maior do que eu penso. E aí essa conexão que essa mãe faz, que essa mulher é capaz de fazer com o divino, olhando a morte como um propósito, eu não sei lidar. É só a mãe mesmo para fazer um negócio desse. É só uma mulher forte mesmo para fazer um negócio desse, por mais que é para confortá-la. O que eu vejo hoje nessa discussão do extermínio é um completo descaso religioso, sabe? Antigamente, assim, o braço armado do Estado ele é tanto no tráfico quanto a polícia. Os dois são braços armados do Estado. Sim. Um por inoperância do Estado e hoje o outro por excesso. O braço armado do Estado é a falta de escola. O braço armado do Estado é a lei de ideologia, a escola sem partido. O braço armado do Estado é a conjuntura política que nós vivemos hoje. O braço armado do Estado é o status quo religioso.
seja ele dentro das igrejas tradicionais, seja ele nas igrejas pentecostais, seja ele nas igrejas católicas carismáticas, nas igrejas católicas tradicionais. Leonardo Boff esteve aqui há pouco tempo e ele falou um negócio que era algo que eu orava a Deus desde os 10 anos de idade. Eu estava lembrando, eu saí de lá chorando, o povo falava assim, menina maluco, chorando com o Leonardo Boff falando. Não era, para mim era uma resposta de Deus, para mim uma oração que eu tinha feito quando eu tinha 10 anos. Que eu perguntava a Deus que Deus de vingança era esse que preparava o inferno para quem não era bom. E aí Leonardo Boff, em um determinado momento da sua fala, ele disse assim, olha, eu não conheço um Deus de castigo, de pena eterna. Eu conheço um Deus de misericórdia. E aí se a gente olha para a prática da nossa religião, das nossas religiões, a gente não vê mais misericórdia. A gente vê o dedo acusador. Morreu porque era bandido. Morreu... outro dia um menino que é ligado a gente, que é de terreiro, apanhou por causa da tatuagem dele, que era tatuagem com símbolos do candomblé. E quando ele chegou na casa dele, ele falou assim, na casa de Santos, apanhou por causa da tatuagem mesmo. Quem mandou fazer esse negócio? Aí olha pra mim tatuado, eu olho você tatuado. Tem orgulho de cada um dos desenhos que eu carrego no corpo. Todo esse significado, assim, se a gente não pode mais ter essa liberdade com o nosso corpo, imagine o que é que a gente vai discutir. Eu acho que a discussão do extermínio ela tem que ser mais ampla. A gente precisa parar de falar, no caso religioso, de Estado laico e começar a falar de liberdades laicas. A gente tem que parar de falar de morte e falar de dignidade humana. De falar da causa final do extermínio e falar do que vem. Assim, infelizmente, eu fiquei muito cético com essas gerações mais próximas nossas. Sabe? Eu não consigo mais ver recuperação no sistema para essas gerações. Eu estou me interessado na juventude que ainda não é jovem, que ainda é criança. Como é que nós vamos passar para essas crianças os nossos princípios religiosos de forma mais abrangente, os nossos princípios de liberdade? Como nós vamos passar para ele que ele é belo por ser negro, que ela é bela por ser negra, sem ser modismo? Isso é uma consciência, para além de consciência estética, mas consciência política. Para além de consciência intelectual, consciência de vida, né? As nossas religiões sempre têm isso. Os nossos grandes líderes religiosos não são intelectuais, são de vida, são de vivência, são de pedras que levam, né? Eu sempre digo para lá, e não sei lá, não, é do galardão, né? Eu falo assim, eu acho que o meu galardão quando chegar lá com Jesus Cristo vai ser a cicatriz que eu vou levar para ele. Não quero ouro, eu quero mostrar para ele, olha aqui, ó, meu pai. Aqui foi pelo Senhor. Foi no dia que eu estava estendendo a mão lá para aquele cara que estava apanhando lá da polícia. Foi o dia que eu estava estendendo a mão para aquela mulher lá que eu nem conheço e estava pedindo ajuda. Eu acho que é isso que a gente precisa levar em consideração. Ainda é muito doloroso para mim o espaço de privilégio que eu tenho. Sabe? Semana passada, conversando com um amigo meu, eu estava até falando mais cedo, e da minha geração só 2 conseguiram entrar na universidade. E infelizmente a gente não consegue reverter esse nosso privilégio, na maioria dos casos, para a nossa comunidade. Me dói chegar num lugar em que eu cresci, que eu nasci, e ser chamado de doutor. Ser chamado de Tacinho, ser chamado de Dedé, ser chamado de Popó, que eram meus apelidos, ser chamado de doutor. E olhar para os meus irmãos que são doutores e levar isso a um patamar de superioridade. Isso é extermínio. É você não olhar para os seus em pé de igualdade. É você estar na frente de luta só por estar com o microfone na mão, que a gente vê muito. É você olhar para os direitos humanos no patamar só da elite. Para aquela galera que está lá nos quilombos, para aquela galera que está lá nas roças, para aquela galera que morre que a gente não sabe. Cadê a estatística do extermínio da juventude dos jovens dos campos? A gente não sabe quantas mulheres morreram no campo esse ano. A gente não sabe quantos homens negros morreram no campo esse ano. Então acho que a gente precisa ampliar. Eu estou batendo na tecla do exercício da autocrítica. Nós, enquanto movimento, precisamos fazer autocrítica. Entender a parte boa das pessoas e negar a parte ruim dos movimentos, né? É isso que eu estou tentando fazer. É alcançar as coisas boas que o movimento negro já me trouxe, alcançar as coisas boas que o movimento partidário também me trouxe, mas meter o dedo na ferida e falar, olha, vocês estão falhando nisso, isso aqui está errado. A gente não é mais preto pleito, a gente tem que voltar a ser preto de periferia, tem que voltar a estar com o pé na base, estar descalço, sabe? Aquela área ali é santa pra gente, independente da religião, a gente precisa tirar a poeira dessa arrogância intelectual e arrogância militante
meteu a cara no pó de novo. Então, Laina e Tácito, eu só posso agradecer mesmo de coração. Palavras talvez não vão ser suficientes, sem hipocrisia nenhuma, para dizer o quanto eu feliz, sabe? Porque, como eu disse, tem hora que bate, você fala assim, meu Deus, eu vou continuar com isso, vale a pena continuar com isso, eu estou fazendo isso para quem? E quando a gente percebe que essa luta criou frentes, essas frentes estão tentando, cada um à sua maneira, cada um dentro da sua espacialidade, das suas limitações e das suas potencialidades, transformar esse mundo, aí eu falo, não, peraí, ainda não está na hora de desistir não, bora dar uma esticadinha. Então, falando do candomblé, né, Oloromo do pé, Xangô Bucifuó, eu agradeço muito a vocês de compartilharem as experiências de vocês, e esse vai ser um dos nossos muitos encontros. Vamos começar a pensar possibilidades de fazer com que essa voz reverbere. Eu acho que está faltando isso, as boas vozes não estão reverberando. A gente está reverberando muita coisa ruim. A gente valoriza a atitude racista, e aí quando você vai ouvir os comentários, a gente está muito mais preocupado com os comentários que sustentam a atitude racista do que os que se posicionam de forma contrária, e parece que está, sei lá, eu me sinto como você, eu já estou começando a tentar pensar na geração que está começando, porque a intermediária ela foi bombardeada com tanta coisa que eu já não sei mais. Eu já não sei mais. Mas é isso. Quero agradecer muito mesmo a presença de vocês. Espero que o pessoal que assiste o canal, que acessa os produtos os programas do grupo de estudo Braulio Goffman, enfim, que Conversas Pretas traga no mínimo um pouco de reflexão, parar para ouvir direitinho. Ninguém é obrigado a concordar com nada, assim. Está no mundo, inclusive, para discordar, é importante. E é isso. Só posso agradecer muito mesmo a vocês. Foi um prazer imenso. Obrigado. A gente também.